Fala, gurizada, para quem está acompanhando aqui a TV Bom Dia, seja muito bem-vindo nessa super segunda-feira ao Virando o Jogo. Mais uma vez, começa essa semana dizendo um super boa tarde agora, 17 horas e 7 minutos, começando esse programa especial. Depois de um jogo do Ipiranga, Inter Ipiranga, ficamos uma semana esperando esse jogo acontecer no Beira-Rio, que teve alteração de horário, que no final das contas foi para as 8 horas, esperamos até as 8 horas para ver esse jogo, e foi definitivamente um grande jogo, um jogo em que as duas equipes propuseram jogo. O Ipiranga foi para Porto Alegre, nós já esperávamos que ia para fazer um grande jogo, e foi o que aconteceu. O resultado terminou em 4-2, 4-2 para o time do Inter. O Inter venceu com os titulares, imaginava-se já que com um pouco da mão do Miguel Ângelo Ramírez, e foi isso que aconteceu, um time do Inter titular, um Inter que propôs o jogo da maneira com a qual o treinador tinha preparado o Inter para fazer. No treinamento, não esteve na Casa Mata por conta de não estar regularizado no BID. Quem esteve lá foi seu auxiliar, então o Inter não contou com o Miguel Ângelo Ramírez na beira do gramado, mas o time já mostrou que vai ter as caras sim do que o treinador quer. O jogo terminou em 4-2. O Ipiranga perdeu o seu primeiro jogo, mas continua ainda lá no topo da tabela, o vice-líder, e hoje nós teremos a presença especial do nosso presidente, o presidente Adilson vai estar aqui conosco. O presidente está esperando aqui nesses tempos tão difíceis. E de uma maneira remota, o presidente Adilson já está quase que se conectando aqui conosco para falar sobre esse jogo entre Ipiranga e Inter. Vai estar no link aqui e vai entrar conosco aqui para participar da live. Para você, torcedor do Ipiranga, para quem é torcedor do Inter, para quem é torcedor do Grêmio, você está falando sobre o jogo do Grêmio também. Porque o Grêmio jogou no sábado, jogou lá em Bento Gonçalves, no estádio Montanha dos Vinhedos, contra o time do Esportivo, um Grêmio que disputaria o seu jogo antes do jogo contra o Ayacucho, e foi um Grêmio que mostrou que essa gurizada tem sim muitas coisas para mostrar. Foi um Grêmio que conseguiu demonstrar seu jogo, até vencer o time do Esportivo com alguma tranquilidade, alguns nomes que vão surgindo nessa base. Um Grêmio que 2 jogos venceu os 2, 100% de aproveitamento. O time do Renato Portaluppi, que recebeu folgas titulares, acho que 9 dos principais jogadores do time do Grêmio acabaram recebendo folga, e o Renato Portaluppi esteve à beira do gramado comandando essa gurizada no jogo contra o Esportivo. Um Grêmio que dá para se dizer que foi aquilo que nós já esperávamos. Na sexta-feira falávamos que já se esperava que o Grêmio ia vencer até com uma certa tranquilidade. O jogo se desenhou assim, com o gol do Tassiano, e depois um de pênalti o Grêmio conseguiu encaminhar essa vitória. O que dá para ir dizendo, enquanto o presidente Adilson não chega, em relação à dupla Grenal? O time do Grêmio é um time que ainda fica naquela expectativa pós-final da temporada 2020, a construção daquele elenco que já não serve mais para nada, e agora a remontagem, a preparação para a temporada 2021. O que esperar desse Grêmio? A renovação do Renato Portaluppi é uma coisa que pode se questionar muito. Eu acho que em certo ponto, o Renato estar à frente do comando técnico do Grêmio é uma coisa realmente questionável, até pelo trabalho que fez na última temporada, mas acho que a página virada, como ele mesmo disse, agora é pensar na temporada 2021. A direção do Grêmio já disse que vai sim trazer nomes que são nomes significativos. Alguns nomes soam no ar, como Douglas Costa, até falou-se sobre Higuaín, sobre estar trazendo o Higuaín para vir jogar no Grêmio, que é uma coisa que não é de outro mundo, mas é uma coisa que para a nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul, para a realidade do Grêmio, é até meio que complicado de falar. Pensar que o Higuaín vai vir para o Grêmio não é algo absurdo, é algo possível. E Rafinha também na lateral direita, que são alguns nomes que o Grêmio realmente precisa trazer. Lateral direito, apesar de que o Wanderson tem mostrado que talvez o Renato não precise ir buscar fora, o Grêmio não precise buscar fora, porque tem condições de deixar para o lateral direito o Wanderson no gol. Eu, pelo menos, acho que mesmo colocando o goleiro Breno, talvez a torcida do Grêmio acredite muito que o Grêmio, como uma escola de formação de goleiros, possa contar com o Breno. É uma coisa ok, que talvez não fuja tanto da mentalidade do torcedor, porque recentemente o Marcelo Groi foi um ídolo e veio da base. Então essa identificação com o Grêmio
pode facilitar. Mas goleiro é uma coisa incontestável, uma das posições incontestáveis que o Grêmio vai ter que trazer, lateral direito e também meio campo. O Renato tem uma fala, vamos dar uma olhadinha no que falou o Renato Portaluppi depois do jogo Grêmio e Esportivo. Eu acho que acima de tudo foi uma boa partida dos garotos. Procuro sempre dar oportunidade para eles. Eles se comportaram muito bem. E eu acho que valeu porque nós conseguimos 3 pontos importantes fora de casa e praticamente tivemos a base toda jogando. E no momento que eu acredito que tenha perguntado sobre o Lucas entrou bem, teve personalidade na hora do pênalti, de pedir para bater, bateu bem. Finalzinho eu coloquei mais um zagueiro até pela altura dos adversários, a bola aérea era o forte deles. Enfim, a garotada foi bem e, como eu falei, nós conseguimos uma vitória importante, uma vitória que dá principalmente a confiança para os mais jovens. Tem a palavra do técnico Renato falando sobre esse jogo. São 2 pontos interessantes que ele falou dessa coletiva também, que é bom destacar. O Grêmio, ao contrário do que alguns podem pensar, vai priorizar o campeonato estadual. Ele mesmo disse que estar lá em Bento Gonçalves, ao invés de estar no Rio de Janeiro, já é algo que demonstra que o Grêmio vai levar a sério esse campeonato gaúcho. E em relação aos nomes, imagino que vai ter muita cara nova desse time do Grêmio aí, desse time da base, jogando no time titular para o decorrer da temporada, tanto é que viajou o time reserva, esse mesmo que enfrentou o Esportivo lá em Bento Gonçalves, para encarar o jogo de volta da Libertadores. Mas o presidente Adilson já está conosco. Presidente Adilson, depois desse jogo, 4-2, Ipiranga e Inter, o Inter acabou vencendo o Ipiranga, mas pelo menos nós, da torcida e da imprensa, estamos muito felizes com o que vem apresentando em campo o Ipiranga. Muito obrigado pela participação, presidente Adilson. É isso, Eric, nós que agradecemos. Já aproveito antecipadamente para pedir desculpas pelo atraso aqui. Os compromissos hoje estão corridos aí, mas importantíssimo estar com vocês aqui, também trazer uma satisfação para o nosso torcedor a respeito do jogo de hoje. Como você mesmo disse, e eu não cansei de repetir no dia de hoje, estou muito orgulhoso do trabalho que o grupo fez, o trabalho que a comissão técnica está fazendo, porque afinal de contas nós fizemos um enfrentamento contra o vice-campeão brasileiro, né? Não foi brincadeira, e os jogadores de verdade, né? A gente brinca, né? Realmente eles colocaram o time mais forte em campo, né? Só faltou trazer de volta o D'Alessandro e ressuscitar o Fernandão, de resto tinha todo mundo lá, né? Então, e o Ipiranga, acredito que fez um jogo bacana, enfrentou altivamente a equipe do Inter. Em vários momentos no jogo nós conseguimos ser superior, inclusive acredito que ali no momento que fizemos a virada até o 2-2, quase um terço da partida, o Ipiranga criou mais, inclusive o Internacional teve chance de ampliar o placar, né? A gente lamenta muito aquela bola que o Cristiano acertou na trave, quem sabe o 3-1, o Internacional não virava mais, né? Mas enfim, é um jogo assim que nos deixou bastante orgulhoso. O resultado não condiz com o que foi a partida, os 4-2 foi um castigo muito pesado, né? Mas de qualquer forma aí o desempenho nos deixou extremamente satisfeitos. E agora nós temos um jogo que vale muito, vale a tranquilidade financeira, que é o jogo contra o Manaus agora no meio de semana, né? Então já serviu também para dar confiança para a equipe e a gente muito quente para esse jogo lá em Manaus. E o Ipiranga inclusive nem volta, né? Já vai direto para Manaus para esse jogo que é o jogo de vida ou morte na Copa do Brasil. Veja bem, a equipe já ficou em Porto Alegre, continua lá hospedada, fez um treino hoje à tarde no CT do Grêmio, daqui a pouco eu vou colocar as fotos aí no grupo da imprensa, né? Amanhã nós vamos fazer o treino no CT do Internacional, a dupla Grenal aí nos dando todo o apoio lá em Porto Alegre. Quero aqui fazer uma menção aí ao presidente Alessandro Barcelos, ao vice-presidente João Patrício Herman do Internacional, nos recepcionaram de uma forma maravilhosa lá. O Patrício especialmente é um amigo pessoal, tem ligações aqui com o Erechim, amigo da família Badalotti aqui também, enfim, a gente foi muito bem recebido lá, a gente fica feliz também por essa recepção e pelo Internacional reconhecer, né, e nos respeitar como o Ipiranga deve ser respeitado aí no cenário estadual e nacional. E na terça-feira, então, a gente viaja direto para Manaus, ali de Porto Alegre.
jogamos lá na quinta-feira, retornamos na sexta, vamos cumprir um protocolo também que nos comprometemos com a Secretaria de Saúde de Erechim, do Ministério Público, vamos fazer testes em Porto Alegre, todo mundo antes de voltar para Erechim, e vamos voltar para cá somente no sábado, para ir na segunda-feira disputarmos um jogo com o Juventude pelo Campeonato Gaúcho. Olha a maratona que o Ipiranga está tendo a semana. É calendário de time grande, assim mesmo, a gente tem que se acostumar. É bem isso mesmo. É bom que a recordação, eu tenho uma recordação muito boa de um 4-1 aqui no Colosso da Lagoa, né? Então, que o Juventude venha, pode vir, que estamos preparados. Presidente, eu tenho uma pergunta que já é para começar, porque se falou muito sobre esse Ipiranga ontem, inclusive a imprensa da capital e até quem estava de olho no Inter, né? Até porque, afinal, se tratava do primeiro time do Inter com o retorno dos titulares e é o primeiro esboço do que vai ser esse trabalho do Miguel Ángel Ramírez, né? Um técnico estrangeiro, um técnico espanhol, mas eu queria saber do Ipiranga. Em relação a esse ano, esse planejamento, no final da temporada 2019, ali no início da de 2020, quando se pensou em trazer Paulo Henrique Marques para cá, se imaginava que o Paulo Henrique ia dar uma cara para aquele Ipiranga que era diferente de 2019. No ano de 2021, isso aconteceu, tanto é que não houve a permanência do antigo técnico e se pensou a vinda do Júnior Rocha. Na visão da direção, na tua visão, em relação a essas 4 primeiras partidas que o Ipiranga realizou, já dá para dizer que está sendo aquilo que vocês esperavam, o trabalho do Júnior Rocha até aqui, vice-líder do campeonato? É extremamente importante suas colocações, André, porque dá a oportunidade de nós explicarmos um pouquinho para o torcedor como que pensa essa direção do Ipiranga, né? Primeiro, assim, nós viemos de uma campanha vitoriosa com o Fabiano Dykes lá em 2019, né, em que conseguimos o acesso aí para a Série A do Campeonato Gaúcho e também chegamos às finais lá, praticamente quase batendo na trave, né, e quase subindo com a equipe do Confiança, mas jogando um futebol reativo, né, ou seja, é aquele futebol mais defensivo, jogo por uma bola, é uma forma de jogar também. Não é uma forma ruim de se jogar, mas é uma forma de jogar que não condiz muito com a história do Ipiranga, né? Então, ao final daquela temporada, nós decidimos que nós queríamos mudar. O Ipiranga, tradicionalmente, na sua história, sempre foi uma equipe que propôs o jogo, é uma equipe propositiva, né? Talvez dos melhores esquadrões de Ipiranga foi aquele que tinha Moreno, Ailton, Lela, Sandro Sotile, nos anos 90 ali, eu gostava muito de ir ao estádio para ver o Paulo Gaúcho, era aquele extrema de velocidade, fazia gol, é isso que é bonito, né? Então nós mudamos a filosofia, quer dizer, nós queríamos um futebol propositivo, um futebol para frente. Aí o primeiro técnico que veio ao Ipiranga dentro dessa filosofia foi o Paulo Henrique Marques, e que implantou isso durante o ano de 2020, né? Nós jogamos nesse formato mais propositivo de jogo, com um excelente resultado também. Com a saída do Paulo Henrique, entrou o Celso Teixeira, que manteve o trabalho que foi feito anteriormente, né? Praticamente manteve o trabalho, manteve a escalação, então houve uma continuidade do trabalho. E o Júnior, ele veio agora para agregar, fazendo um refinamento desse trabalho de futebol propositivo, aquilo que o Júnior chama de futebol posicional. Ele gosta de muita organização na sua equipe. Você pode observar que o Ipiranga joga em linhas e de uma forma bem organizada o jogo inteiro, independente do resultado. E isso dá uma consistência para a equipe, ela acaba colhendo os resultados logo à frente, né? E isso deu para ver bem ontem no jogo com o Internacional. A equipe em momento nenhum se desorganizou, né? Quer dizer, conseguia fazer o enfrentamento defensivo com qualidade, e quando contra-atacava com muita força. Nós pisávamos na área com 3, 4 atacantes, né? Tanto que tivemos várias oportunidades, inclusive, de ampliar o placar. Então é o tipo de futebol que essa direção gosta de ver, e a gente acredita que é o tipo de futebol que o torcedor gosta de ver também. O Júnior caiu como uma luva nessa equipe, né? E está fazendo um excelente trabalho. Quando a gente fala no Júnior, eu quero aqui falar no trabalho da comissão técnica, porque tem o Elton por trás, né? O Elton Macaé, tem o Robson, que é o analista de desempenho, o João, que é o preparador de goleiros, o Ali, que
é o auxiliar, o preparador físico, né, e todo o grupo de auxiliares que a gente tem ali. Então, quando a gente fala no júnior, a gente fala na equipe maravilhosa que a gente tem no comando da comissão técnica. Eu até... Tu falou sobre a relação desse estilo de jogo. Eu até queria perguntar em relação à partida de ontem. Para quem não viu o jogo, não é exagero dizer que o Ipiranga jogou muito melhor que o Inter no primeiro tempo. E talvez essa seja uma das grandes pérolas do trabalho do Júnior Rocha, que foi compreender que o time do Inter ia jogar já nesse estilo. Miguel Ángel Ramírez ia jogar pressionando alto quase que praticamente o jogo inteiro, na medida do possível, ia jogar tentando tirar os espaços do Ipiranga na saída de bola. E o time do Ipiranga realmente foi muito organizado defensivamente, tanto é que, para mim, na minha opinião, o Mossoró fez uma partida absurda na contenção, no trabalho de contenção, e um time que saiu no contra-ataque e tem mostrado que talvez o carro-chefe do trabalho seja o contra-ataque, um time muito rápido, muito veloz. Tanto o Gia Silva como o Caprini também, pelos dois lados, é um time do contra-ataque. Qual que é a avaliação dessa partida contra o Inter? E se der para colocar ou dizer quem foi o melhor dessa partida aí, presidente? Difícil, foi uma partida de excelência, né? Pena que os dois erros no final, assim, que acabaram nos custando os pontos, né? Mas vou dar um exemplo aqui, o Cristiano, ele faz um trabalho fantástico também, assim como você falou do Mossoró, né? Os dois homens da frente, na fase defensiva, o Júnior joga com duas linhas de 4 normalmente, mais dois homens mais avançados. Os dois mais avançados eram o Cristiano e o Mossoró, e eles davam o bote, pressionando a saída de bola do Internacional e não permitindo que a bola saísse redonda por meio campo, né? E isso forçava o Inter ao erro, que a gente acabava pegando a bola e atacando pelas beiradas. Aí ontem o Gia Silva também estava num dia fantástico, jogando muita bola, foi um dos grandes destaques da imprensa da capital, né? O Zé Mário, puxa, o que esse rapaz correu, marcou, apoiou, fantástico ontem, né? É difícil a gente achar aqui um destaque. Eu gostei muito do Mikael também, na contenção, né? Mas o principal mesmo é o jogo coletivo, né? O Muriel, né? Pouca gente sabe, o Muriel estava com uma dificuldade, ele teve um problema de infecção na garganta, estava até na dúvida se ia jogar ou não ia jogar, ele estava com bastante desconforto, né? E aguentou os 90 minutos e foi um dos melhores em campo também. Então é muito difícil a gente dar aqui, dizer que esse foi melhor que aquele, etc. Acredito que a equipe, o forte da equipe mesmo foi o conjunto, e esse conjunto é que fez o grande jogo de ontem, né? Claro que o ideal era nós termos empatado ou vencido, né, o Internacional, mas independente do resultado, jogando dessa forma, os resultados virão, né? E espero que já venha agora nesse jogo com o Penharol. É um jogo difícil contra o campeão amazonense e que nós precisamos vencer, sim, para termos uma certa tranquilidade financeira aí para o restante do ano. Eu queria chamar a atenção de um tweet que acabou viralizando ou ganhando alguma repercussão, de uma comparação entre o Ipiranga e o Inter. Acho que o senhor deve ter visto que o Ipiranga com uma folha de 200 mil e o Inter 8 milhões, o Inter com 40 e mais grupo de transição, enquanto o Ipiranga com 26 jogadores, e fez um jogo, acho que dá para dizer que foi memorável, por mais que, eu acho que não dá para botar memorável por causa da derrota, né? Mas eu acho que foi uma das grandes atuações, e talvez seja uma atuação que para o decorrer do campeonato tenha sido muito importante, né, presidente? Quando a gente fala em dupla Grenal, né, nós estamos falando aqui em outra galáxia, né, em nível de futebol. A diferença é muito grande, né? Os últimos 3 atletas que entraram na equipe do Internacional, os 3 juntos, o valor salarial deles é 1,5 milhão. 1,5 milhão paga mais ou menos umas 7, 8 folhas nossas de pagamento, né? Então pagaria quase o ano inteiro do Ipiranga em folhas de pagamento, né? Para ter uma ideia do que é a diferença financeira entre as equipes. Mas dentro de campo, o que a gente viu foi um time organizado, que foi altivo, né? Foi combativo, e que poderia sim ter saído com a vitória jogando dessa forma, como a gente disse, que é a forma que nos agrada, né, de jogar. Eu realmente estou muito orgulhoso pelo que a equipe produziu ontem,
e não consigo vislumbrar assim. A única coisa, eu gostaria de ter saído com a vitória, né? Aí estaria tudo resolvido. Contra o Penharol, o jogo contra o Penharol e o Juventude, o Ipiranga vai jogar do mesmo jeito? Imagino que um pouco mais tranquilo, tanto nesse último jogo quanto segunda-feira, no próximo. Bom, são dois adversários extremamente difíceis, né? Como eu falei, o Penharol é o campeão amazonense, então nós não esperamos nenhuma facilidade lá, né? Mas são equipes mais do nosso porte, né? O Juventude, apesar de ser uma equipe de Série A, é uma equipe que está indo para a Série A agora, então também é um adversário tradicional, um adversário de respeito, mas são equipes um pouco mais homogêneas conosco. Então vão ser enfrentamentos difíceis, mas que nós temos maiores chances também de vitória. São dois jogos chaves, né? Nós precisamos da vitória contra o Juventude para seguirmos pontuando no Campeonato Gaúcho, assim como vamos precisar da vitória sobre o São José na quinta-feira também. O grupo sabe disso, está querendo muito, né? E esse jogo em Manaus é importantíssimo, né? O pessoal sabe aí os valores envolvidos, entraria R$600 mil nos cofres do clube, um bom percentual disso também é a premiação dos atletas, para eles é muito bom também, né? E vai nos credenciar depois a outro jogo mágico contra Fortaleza ou Caxias, que vale aí R$1.700.000. Quer dizer, a Copa do Brasil ela é muito atraente pela questão financeira e pela tranquilidade que pode dar para o clube aí no decorrer do ano. Uma vitória contra o Juventude já dá para pensar, com os 3 pontos ganhos aqui na segunda-feira, já dá para pensar se está entre os 4 ou é muito ainda, é muito cedo Não, ainda? é necessária, viu, André? É necessária. Nós planejamos 20 pontos. Nós temos 4 jogos em casa ainda, e um jogo é contra o Grêmio, né, na última rodada. Muito possivelmente virão com os titulares. Então nós precisamos fazer esses 12 pontos para estar com 19, praticamente estaria classificado entre os 4. 19 e 20 pontos é o que deve bastar. Se não der, se houver algum tropeço dentro desses 4 jogos que nós temos em casa ainda, nós vamos ter que buscar alguma vitória fora de casa, né? O Ipiranga até está jogando bem fora, né? Nós temos 2 vitórias fora, um empate em casa. E também, olha, é uma sequência complexa, né? O primeiro jogo foi fora de casa, o segundo jogo foi fora de casa, em casa, o terceiro jogo foi fora de casa, o quarto jogo fora de casa, o quinto jogo fora de casa. Puxa, tá muito pesado. Os 5 primeiros jogos, 4 fora e 1 em casa, né? Uma sequência bem complexa. Mas vamos lá. E como você falou, grupo muito enxuto, né? Nós temos apenas 27 atletas no grupo, tem o Renato, o quarto goleiro, que está se recuperando ainda de uma cirurgia, está fora praticamente do grupo, né? Então é um grupo muito enxuto para encarar 2 competições de altíssimo nível como a gente está encarando. Presidente, nós já estamos com o nosso tempo apertado. Eu agradeço a tua participação e um recado para a torcida, o que dá para fazer para ajudar esse time? Bom, a gente pede ao torcedor que não nos abandone, que o nosso sócio continue com a gente. A gente sabe que não está sendo possível assistir os jogos em campo, mas a associação, aquele dinheirinho que vem do sócio todo final de mês, ajuda demais. Os patrocinadores, só temos a agradecer por o apoio de todos eles, né? Na hora do aperto, todos nos ajudaram e estão nos ajudando. Então, a gente tem muito carinho, são os mesmos, né? Desde que a gente assumiu a gestão, agora agregou um patrocinador a mais. A gente sabe o quanto é difícil para eles também nos ajudarem num momento de pandemia. Então, a gente quer agradecer muito a eles. Ao torcedor, à imprensa. Eu acredito que tem coisa muito boa vindo aí pela frente esse ano. Nós temos 3 objetivos: ficar entre os 4 no Campeonato Gaúcho, buscarmos uma terceira fase da Copa do Brasil e subirmos para a Série D. Quem sabe esse é o ano do Ipiranga. Então, torcedor, acredite, esteja com nós, mande energia positiva, tudo vai ajudar aí. Nós precisamos de todo o apoio para cumprir com esses difíceis objetivos aí do nosso clube e colocar Erechim, a região Alto Uruguai, cada vez mais no mapa do Brasil, aí, brilhando no esporte e em outras modalidades aí também. Obrigado, Andrei. Muito obrigado. Um abraço então, presidente Adilson, para quem esteve acompanhando também. Nós vamos falar muito ainda durante a semana sobre esse jogo do Ipiranga, que joga contra o Penharol, e depois na segunda-feira, Gauchão, tem o jogo do Grêmio. Vamos falar ainda amanhã, às 10 horas, eu te encontro, e às 5 também, e ao meio-dia também. Um abraço, até a próxima.